Olá amigos, hoje vamos para a segunda parte do vídeo. A primeira parte da resposta que eu dei você pode ver aqui na descrição. Então vamos para o estudo de hoje, eu espero que seja uma bênção na sua vida. Vamos agora para Atos capítulo 15, um dos textos mais importantes que demonstram e provam que nós precisamos sim nos reunirmos como igreja, como congregação. Aqui em Atos capítulo 15 percebemos o concílio de Jerusalém. Estava havendo um problema, não é, entre algumas igrejas judaico-cristãs, e alguns irmãos acreditavam que os gentios que haviam se convertido deveriam também circuncidarem-se para fazer parte deste grupo de adoradores. E aí esta questão foi levada para o concílio de Jerusalém. E olha que interessante, como que este concílio era organizado. Eu vou ler aqui para você, ó. A partir do verso 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém e por aí segue. Veja, a igreja estava com uma dificuldade doutrinária, a igreja se reuniu, não é? Enviaram Paulo e Barnabé até o órgão, diríamos assim, máximo da época, não é? Onde se encontravam os demais apóstolos e os presbíteros, não é? Para que eles, juntos, de forma organizada, com a orientação do Espírito Santo, tomassem uma decisão sobre o assunto. Então, com base em Atos capítulo 15, é impossível o cristão querer seguir a Cristo do seu próprio jeito, isoladamente, como uma ilha. Ok? Vamos aqui para mais textos. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, versos 33 e 40. Aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Veja, várias cartas de Paulo foram escritas para igrejas, todas. Pessoas que se reuniam em sinagogas, em lares, ou seja, para uma reunião de pessoas. A carta de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios. Ele não escrevia especialmente para pessoas de forma isolada. Por exemplo, vou mandar uma carta para você, um exemplo, né? Barnabé, já que você é uma igreja de Cristo, então receba esse ensinamento. E quando você puder, você vai e passa para outro. Não existe isso na Bíblia. Ok? 1 Coríntios 14, quando Paulo dá normas para o culto, veja, quando ele dá normas para o culto, o que isso indica? Que havia igreja organizada. Né? 1 Coríntios 14, 33 e 40. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Verso 40. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Paulo, ao corrigir o estilo de culto de Corinto, ele está ensinando aos irmãos a fazerem tudo com decência e ordem, não é? Porque Deus não é de desordem, assim como em todas as reuniões do povo santo. Não há como apoiar na Bíblia a ideia de que não se precisa de igreja. A Bíblia mostra claramente que era costume dos cristãos primitivos frequentarem a sinagoga, as casas, os lares, não é? Para congregarem e adorarem a Deus. Vamos falar aqui sobre mais um texto. Efésios capítulo 4, vou ler para você os versos 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Como que é possível exercer uma quantidade
significativa de dons espirituais sem estar numa igreja? Não tem como. Se ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e se essas pessoas são responsáveis para preparar o povo de Deus para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, isso está dizendo que Deus deu os dons espirituais para preparar o povo para a volta de Cristo e para edificar a igreja. O texto é muito claro. Não há como ter dúvidas. Eu quero finalizar este vídeo lendo um convite inspirado para o irmão Mário Persona e para esta irmã e para outros irmãos que acham que não precisam de igreja porque eles são a igreja de Cristo. Eu não tenho dúvida alguma. Cristo está com você onde quer que você esteja. Você pode adorar a Cristo deitado da sua cama, tomando o seu banho, onde você estiver. Como diz Jesus em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas, mesmo assim, a igreja é um instrumento de Deus para nos capacitar ainda mais para o exercício dos dons espirituais de forma organizada. E eu leio para você aqui, Hebreus capítulo 10, verso 25. E não deixemos de nos reunir. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, na Almeida, não deixemos de congregar-nos. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Veja, não deixemos de nos reunir como fazem alguns. É o conselho claro da Bíblia. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais necessário é nos encorajarmos uns aos outros. E como que nós podemos fazer isso, meu irmão? Simplesmente na nossa casa. Como podemos encorajar e ser encorajados apenas pela internet? Como podemos ser encorajados, como podemos encorajar um ao outro e animar um ao outro para a volta de Cristo simplesmente mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube? Não é possível fazer isso. Nós temos que fazer isso reunindo-nos. E é por isso que o autor inspirado diz, não deixemos de reunir-nos como é costume de alguns. Não sei se você sabe, mas também no Antigo Testamento, Deus valoriza a reunião congregacional. Deus valoriza, sim, a igreja. O Salmo 84:10 é dito o seguinte, um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Que esta seja a sua oração. Que este seja o seu desejo. E faço-lhe um convite. Se você quiser pertencer ao povo de Deus, exerça a sua fé em Cristo e desenvolva na sua vida as características daqueles que estarão se preparando para a volta de Cristo. Essas características se encontram, entre outros textos, em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você tem se preparado para a volta de Cristo? Você tem colocado a Cristo em primeiro lugar na sua vida? E eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, será que muitas vezes você não está simplesmente desculpando-se ou justificando a sua incapacidade de perdoar alguém quando você não quer ir à igreja? Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou um pecador como você. Várias vezes eu já tive vontade de não ir mais na igreja, porque eu ia encontrar lá pessoas com as quais eu não fui com a cara e que me fizeram, inclusive mal. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, isso não é maturidade. Quando você pensa que não precisa de igreja, porque você tem uma mágoa com um líder religioso, ou tem uma mágoa com o seu irmão na fé, isso demonstra que você ainda é uma pessoa imatura emocionalmente. Sabe por quê? Você está resolvendo os seus conflitos da maneira errada. Não é nos afastando das pessoas que vamos resolver os nossos conflitos. É batendo de frente com a nossa realidade. É olhando nos olhos das pessoas
é entendendo por que elas pensam assim, é expressando o que nós sentimos, é nos reconciliando que estaremos no caminho da maturidade cristã. Para muitos é mais fácil, bom, já que eu não gosto mesmo das pessoas, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele líder, então eu não vou mais na igreja, porque me faz mal. Não. Você tem que amadurecer emocionalmente, aprender a perdoar e também estar disposto a ser perdoado pelo outro. Veja, a igreja é um instrumento de Deus, inclusive para quebrar o nosso orgulho. É um instrumento de Deus para nos relacionarmos com o corpo de Cristo, para aprendermos a conviver com pessoas de diferentes níveis intelectuais, diferentes níveis de interesse. É um instrumento de Deus para aprendermos a conviver com pessoas com diferentes temperamentos e personalidades. Então, não abandone a igreja. Não seja um desigrejado, diríamos assim, porque não é esse o plano de Deus para você, de acordo com o que nós acabamos de estudar no texto bíblico. Tá bom? Que Deus abençoe ao meu amigo internauta, obrigado por me acompanhar até aqui. Em outras oportunidades, se Deus quiser, continuaremos falando sobre este e outros assuntos relacionados à importância de congregarmos na igreja. Fique na paz de Cristo e até mais.